Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na disciplina de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre a absorção da água nas plantas, porque as plantas precisam de água. Elas precisam de água para sobreviver, para crescer. A água, ela é absorvida pela raiz, que é onde nós colocamos na primeira vez, geralmente quando tem a planta ali na terra, nós colocamos a água diretamente ali na sua raiz, né? Na sua base. É absorvida pela raiz e ela sobe. Ela vai subindo pelo caule e ela é distribuída para o resto da planta. Essa água que nós colocamos na planta, ela é eliminada. Ela evapora das folhas. Ela sai da planta, por isso que sempre nós temos que estar repondo, né? Colocando água na planta para ela sempre estar fazendo esse processo de absorção, vai subir e ela vai evaporar. As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem água e sais minerais. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variadas. É pelas folhas que as plantas perdem a água. Então, por isso que manter sempre o cuidado com as plantas é essencial para a vida dela. Tem plantas que você precisa colocar água todos os dias, tem plantas que você precisa colocar água 1 ou 2 vezes por semana. Então, nós também devemos cuidar isso, né? O excesso de água na planta também faz mal. Então, dependendo da planta que você tenha, existe uma determinada quantidade de água que você precisa colocar para a planta poder fazer esse processo para continuar com a vida dela, com o crescimento, com o desenvolvimento dela. Vou deixar aqui junto um vídeo para vocês, que ele é uma experiência de absorção para vocês entenderem um pouquinho como que funciona esse processo de subir a água, né? Como se ela estivesse subindo pela planta, para vocês verem como que acontece isso. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês tentarem fazer em casa. É uma experiência bem fácil, ela só precisa de copo, água e papel toalha. Então, a nossa aula de ciências hoje foi sobre a absorção da água nas plantas. Se tiver plantinha aí em casa, observa como isso acontece, né? Como depois que coloca água, depois de uns dias ela já fica sequinha de novo, porque a água evaporou, precisa colocar de novo. E é sempre um processo. A planta, como ela é um ser vivo, ela também precisa de cuidados. Ela não é igual a um animalzinho que nós precisamos levar para passear, dar comida, mas ela também precisa de sol, ela precisa de luz, ela precisa de ar fresco, de água. Então, todo esse cuidado também precisa ser tomado, né? Para ela poder ter uma vida saudável, crescer bem, né? Ser bem bonita, bem forte. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o quanto as plantas precisam de água para sobreviver. Essas informações estão lá no livro Didático de Ciências, na página 23. Boa aula para vocês e até amanhã!